Salve, povo quimbandeiro! Estamos começando mais um Quimbanda aí, a voz do povo quimbandeiro. E hoje vou falar sobre polêmica. Vamos falar sobre a Note, a nova ordem de Lúcifer na Terra, e mais de um ano que está fechada pela Justiça. Mas não estou sozinho aqui hoje. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Aqui junto comigo está o mestre Tony, presidente da Afroconesul, e também o Dr. Marcelo Von Satiel, que é nosso advogado, também, que está representando a Note aqui, e vão falar um pouco sobre o caso da Note e na visão deles, o que está realmente acontecendo nesse caso. Mestre Tony, prazer ter o senhor com a gente aqui. Em primeiro lugar, boa noite a todos, amigos, às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É um caso, uma situação bem difícil, mas nós vamos resolver isso aí. Estamos aí com o nosso jurídico aí, para dar uma assistência como deve e mostrar ao nosso público que somos capazes de muito. Doutor Marcelo, boa noite. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Boa noite, mestre Lucas, boa noite, mestre Tony, as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra, uma alegria incomensurável estar participando desse podcast com o senhor e falando de um tema tão polêmico e tão delicado, né, que é a intolerância religiosa e a perseguição religiosa que está ocorrendo com a Note, né, a nova ordem de Lúcifer na Terra. Vamos trazer alguns pontos aqui interessantes da questão da intolerância religiosa, né, tratar legislação a nível de Constituição Federal, Código Penal, e também, brevemente, eu vou explicar como anda o processo, né, que nós ingressamos no início do ano, o mandado de segurança, e fazer uma análise do que está acontecendo realmente, do que está por vir no caso no caso da Note, né? Então é uma honra, um prazer estar aqui participando. Para quem não conhece, a Note no ano passado, no dia 13 de agosto, tentou a sua inauguração de um santuário com a maior imagem de Lúcifer, e semanas antes já começou uma polêmica nas redes sociais. Inclusive o nosso prefeito fez um vídeo onde nesse vídeo ele disse que não poderia nos pedir um alvará, tendo em vista que outros sítios na cidade têm imagens de Jesus, de Nossa Senhora, têm seus oratórios, as pessoas se reúnem para retiros espirituais, e que ele não pede alvará para eles, então ele não poderia pedir para nós. Tem um vídeo público do prefeito que circula por aí. A nossa surpresa é que no dia da nossa inauguração, no nosso culto, foi interrompido, dizendo que a gente precisava do bendito alvará. Alvará esse que, de lá para cá, a gente tem tentado, muitas vezes, e a prefeitura não nos concede. Mas não é só com a gente que isso acontece. Tem muitos casos de intolerância acontecendo. E eu quero ouvir a opinião do mestre Tony, o senhor que é o presidente da Afroconesul, uma federação que atende não só o Brasil, como outros países. É só impressão minha ou realmente está crescendo os casos de intolerância? Olha, na verdade, mestre Lucas, o que está ocorrendo no meio da sociedade religiosa, geral, não só aqui em Gravataí, como Cachoeirinha, Porto Alegre, outros municípios do Rio Grande do Sul, assim como no estado brasileiro, por toda parte está vendo isso aí. Muito das intolerâncias ocorre dentro dos templos, quando pais e mães de santos, mestres e bruxos fazem denúncia. Há casos, como já ocorreu agora em São Borja, onde houve uma invasão num templo, onde deu um tiroteio. Foi bala para tudo que é lado. Ali tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, tinha pessoas de idade mais elevada, e o cidadão invadiu a casa. Quer dizer, então isso está acontecendo no geral, no Brasil todo. E o fato de ser um país laico, como dizem ser laico, que na verdade laico não tem nada. Porque a intolerância religiosa ela vem de toda a sociedade. Muitas das vezes do lado de um vizinho, do fundo, da frente, do lado da casa, que denuncia e ocorre esse fato. Mas esqueceram eles que a nossa sociedade religiosa tem por direito legal, conforme diz a Constituição, a liberdade de culto é para todos. Porque todas as igrejas universais, outros tipos de igreja, como a própria católica, têm os seus alvarás. E por que nós não podemos ter?
porque cultuamos elementares como Lúcifer, Bafomete, Exu, Pomogiri, etc, etc. Qual é a diferença que tem? Se dentro da Igreja Católica tem a imagem de Beelzebub, tem a imagem de Lúcifer, então vamos para cima da Igreja Católica, vamos mandar tirar aquilo lá. Não pode. Esses são os fatos que estão ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul. A intolerância vem muitas das vezes pela parte administrativa do município, onde eles dão a liberdade de culto para evangélicos, pastores, etc, etc. Mas eu acho que eles não estão vendo a rede social do que acontece dentro das igrejas. Eles veem o que está acontecendo nos nossos templos. Mas ali nós recebemos pessoas de bem, crianças, famílias, e não há vandalismo nenhum que possa dizer assim, opa, peraí um pouquinho, aquilo ali não pode, porque tem uma imagem ali do Satanás, do diabo, do Lúcifer. Eles estão equivocados. Por isso existe a licença para todos os sacerdotes, seja ele ou ela, seja o que for. A liberdade de culto é para todos. Você tem o seu direito de cultuar, seja os Exus, os caboclos, os orixás, enfim, todos eles. Existe um ato de sacerdócio que lhe dá o direito, que comprova que você é um sacerdote. E, na verdade, nós não precisávamos de alvará de prefeitura. Isso aí já está comercializando essa situação. Porque um pai de santo, ele tem a cultura dele, o culto dele lá, independente, ele não sai fazendo vandalismo, não sai fazendo nada. E eles nos criticam por isso. Por quê? Pergunta. O pastor tem um ato de sacerdócio dele? Não tem. Eles tratam de ser pastor do dia para a noite, ou da noite para o dia. Um pai de santo passa por 4, 5, 6, 7 anos para se tornar um sacerdote. Ele é documentado, como você é, como qualquer outro pai de santo. Mestre, quanto tempo tem a África no Sul? 38 anos. 38 anos. Então, o senhor já sabe o que está falando. Tem muito tempo de experiência. Doutor Marcelo, na sua visão, o que está acontecendo nesse caso? Na minha visão, como advogado, eu atuo, só para fazer uma introdução, eu sou advogado criminalista, né? Eu atuo na área criminal. Minha especialidade, a essência é a área criminal. E neste caso, é claro a intolerância religiosa que está acontecendo e, pior do que isso, a perseguição religiosa. Porque eu analisando hoje, lendo o processo, fazendo um resumo, detalhe, eu fiz um quadro até comparativo, né, do que foi exigido para vocês terem o funcionamento normal, o que foi entregue e depois o que a prefeitura começou a exigir é ilegal. É ilegal, não tem como concordar. Para nós nos situarmos, né? A NOTE, que é a nova ordem de Lúcifer na Terra, tem 2 fundadores, que é o Tata Hélio Jastarotti e o senhor Lucas Alves Martins, né? Então, o que aconteceu? O ano passado, quando vocês foram inaugurar, dia 13 de agosto, a prefeitura ingressou com uma ação pedindo a interdição e pedindo que não fosse inaugurado. Foi cumprido essa ordem em 14 de, salvo engano, em 14 de agosto, né? Eu fiz a linha do tempo, tá? Foi 16 de novembro de 2022 deu início das atividades, né, da NOTE, as reuniões e práticas. 13 de agosto, a divulgação em redes sociais da inauguração da estátua de Lúcifer no terreno em Gravataí. Em agosto de 2024, teve uma repercussão negativa na mídia, que teve perseguições e ameaças. Em agosto, o município de Gravataí ajuizou uma ação de interdição do estabelecimento, né? E essa ação determinou a interdição do imóvel até a regularização administrativa. Quando teve essa interdição, o mestre Lucas e o mestre Hélio foram na prefeitura e protocolaram o primeiro processo administrativo.
Eu estou contando aqui, mestre Lucas, mas me corri se eu tiver errado alguma... A interdição foi no dia 13 e no dia 14. E a interdição aconteceu porque o prefeito disse que não precisava. Tem um vídeo público dizendo que não precisava, por isso que a gente não fez. No dia seguinte, já sabendo que precisava, nós ingressamos. Ingressaram com o protocolo, esse foi o primeiro processo administrativo de alvará, com base na lei municipal 4.104 de 2019, terreiros de matriz africana. É a lei do povo de terreiro, que é uma lei que tem do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, aqui em Gravataí, que tem regras específicas para o povo de terreiro, que aí não precisa de habite, não precisa de laudo acústico, é uma lei que favorece. Pelo menos essa é a intenção. Isso. Aí depois, entre agosto e setembro, todos os documentos, absolutamente todos os documentos exigidos foram entregues. Todos. A viabilidade deferida, exigências extra-ilegais, como lista de assinatura de conselhos. Aí, em novembro de 2024, foi indeferido e teve um cancelamento do processo. Deixa eu te explicar essa história. A gente... Em agosto a gente entrou com um processo e aí eles pediram uma lista de coisas que não pede na lei, né? Por exemplo, tinha que ter um documento assinado pelo presidente do povo de terreiro. Eu fazia parte do conselho, consegui a assinatura do presidente. Aí eles disseram que não poderia ser assim, tinha que ser feito numa reunião onde todos os outros conselheiros estivessem. A reunião eles só marcaram para depois das eleições. Curioso, né? Mas aí a gente fez essa reunião com todos os conselheiros e só quem votou contra foram os fiscais da prefeitura, os secretários da prefeitura que ali estavam. Mas a maioria era o povo de terreiro que votou a favor. Nos conhece, sabe a nossa história aqui, todos votaram a favor. Então nós tínhamos a maioria, com isso, entende-se que a gente ia receber o bendito alvará. Para nossa surpresa, 2 semanas depois... Dia 1º de novembro de 2024, houve o indeferimento e o cancelamento do processo sob a alegação de não enquadramento na lei específica. Aí eles dizem que a gente não se enquadra na lei específica, mas isso é uma mentira deles, porque o que eles alegaram é que o Conselho Municipal do Povo de Terreiro não estava devidamente homologado, registrado. Só que esse conselho se reúne há 2 anos dentro da prefeitura, com os secretários da prefeitura, ou seja, 2 anos a prefeitura não conseguiu ver que tinha alguma coisa irregular. Os secretários ali no horário de trabalho, só no meu alvará, e os outros 500 que saíram nesse período, nenhum foi cassado, só o meu. É curioso, não é? Muito. Bom, encerrando este processo, que foi o primeiro protocolo, tá? Teve a segunda tentativa de regularização. Então percebam a boa-fé, percebam a honestidade, a lealdade, a seriedade que é essa organização, esse templo. Eles tentaram pela segunda vez abrir um protocolo administrativo, agora com uma simples organização religiosa. Deferimento. Um estudo de viabilidade foi aprovado. Dia 19 de novembro de 2024, foi pedido informações por demora. No dia 19 mesmo, na parte da tarde, no mesmo dia, no dia 19, tá? Então percebam, ó, ele fez um pedido no dia 8 e no dia 19, na parte da tarde, houve um encerramento arbitrário. Foi encerrado arbitrariamente esse processo, o segundo que eles pediram da prefeitura, sob a alegação de duplicidade para o mesmo endereço. Isso aqui chega a ser ridículo, Lucas. Duplicidade do mesmo endereço. O que aconteceu? O primeiro processo eles cancelaram. Porque o Conselho do Povo de Terreiro não estava homologado. Tá bom. O que nós entendemos? Está cancelado, não existe mais esse processo. Então, sabendo que não tinha mais um conselho, ia ter que ser votado um outro conselho e tal, a gente resolveu fazer então como as igrejas fazem. Registramos como uma instituição religiosa. E aí, quando eles deram conta que era o mesmo endereço, eles simplesmente negaram, porque disseram que tinha um outro processo, que no sistema deles, os documentos estão com o doutor, está cancelado. Ou seja, que processo é esse que não tem mais? Né? Então, é realmente ridículo. Né? E aí, não tendo outra alternativa,
foi aí ajuizada uma ação, né, de obrigação de fazer. E esse processo da ação de obrigação de fazer está em andamento ainda. Eu não sou procurador desse processo, não sou advogado, né, nesse caso, né, o senhor entrou com outras advogadas lá, fizeram um trabalho excelente, né, fizeram uma ação bem fundamentada. E o processo está em andamento, até está em fase, eu acredito agora, até de sentença, memoriais ou sentença, né? A par disso, a gente ingressou daí neste caso, na obrigação de fazer, e também impetramos um mandado de segurança em novembro do ano passado, né? Que não tinha mais outra alternativa senão entrar com mandado de segurança, né? E o que é um mandado de segurança? É para garantir o direito líquido e certo que qualquer pessoa tem, né, quando é negado algum direito seu. Eu lembro como fosse hoje, mestre Lucas, que eu ingressei com mandado de segurança, ele foi distribuído no Tribunal de Justiça e eu fui conversar com o desembargador, que ficou responsável, o relator, para ele dar o parecer. E a primeira coisa que eu reparei, que foi engraçado, é que no gabinete dele, o que tinha lá no gabinete do desembargador? Tinha um crucifixo grudado na parede, pequeno, mas tinha, né? Então, ali a gente já começa a perceber a dificuldade que é, né? Enfim, é uma guerra, assim, na palavra, jurídica e emocional e até cênica, ambiental, que é um absurdo. Eu conversando para ver se realmente a gente queria conseguir o direito de certo ali para um templo com o nome de Lúcifer, nova ordem de Lúcifer na Terra, e o crucifixo de Cristo, né, na parede. Mas o desembargador, no primeiro momento, né, ele quis deixar para mim bem claro que ele respeitava todas as religiões, que ele não tinha nenhum preconceito, que ele não concordava com a questão de intolerância, que era isso um absurdo, mas que por hora ele iria indeferir aquele pedido, né, porque ele queria ver o que o Ministério Público iria falar e depois a Prefeitura, mas por hora ele iria indeferir o pedido liminar. Ele foi sincero até comigo e comentou, não, por hora eu vou indeferir. Ele viu que estava bem fundamentado o mandado de segurança, né, foi muito bem feito. Até aqui eu quero deixar um registro de gratidão e muito respeito e consideração ao professor Yuri Schneider, que é um mestre, professor, doutor, me auxiliou, me ajudou muito, né, na elaboração desse mandado de segurança, porque envolve muitas questões administrativas, né, e ele ajudou e auxiliou muito, tanto é que foi elogiado lá pelo desembargador. E esse mandado de segurança ainda está tramitando, né? Não tem ainda o julgamento final. Mas desculpa interromper o senhor falou sobre o Ministério Público. O Ministério Público se manifestou. Sim. Teve um parecer do Ministério Público que, na primeira leitura, mestre Lucas, a gente acha que eles foram a favor, né? Que realmente teve um excesso, mas eles ficaram também, no final do parecer, nas entrelinhas, né? O procurador deixou meio que aberto, né? Assim, vamos ver o que a prefeitura vai falar agora, né? O que eles vão dar de resposta destes processos administrativos, por que foi cancelado, por que terminou, né? O que eles vão dizer? Meio que o Ministério Público ficou em cima do muro, entendeu? Ficou em cima do muro, eles não disseram nem sim, não. Numa leitura, vamos dizer assim, jurídica, mais técnica, percebe-se que o Ministério Público foi ao nosso favor ali. Vamos dizer que 60%, né? Mas não assim aquele parecer totalmente favorável, né? Mas a gente já tem, vamos dizer assim, uma esperança, né? Que o Ministério Público viu ali que tinha alguns excessos, algumas ilegalidades, né? O Ministério Público, quando eu falo no Tribunal de Justiça, é o procurador, né? O procurador do Ministério Público. Então, esse mandado de segurança,
ainda não teve a sentença. Tem alguns pedidos de informações que nós estamos ainda fazendo as petições, né? Vem intimação, a gente responde, não terminou ainda. Mas eu acredito que em breve já vai ter um desfecho desse mandado de segurança, né? E também quero já deixar claro aqui que nós não vamos desistir. Se caso esse mandado de segurança der errado, for improcedente, nós vamos ir para Brasília, né, com recursos especiais e extraordinários, porque isso é caso de repercussão geral. Nós não vamos desistir. É da competência do prefeito municipal interferir nesse caso, sendo que tudo ocorre lá administrativo. Secretarias. É que na verdade... Tem o parecer dele? Não, é que na verdade o mandado de segurança a gente entrou contra o secretário, né? É contra o secretário, é contra a secretaria, né, que a gente entrou. Não é a figura específica do prefeito. Claro que o prefeito deve conversar com o secretário, o secretário é subordinado dele, mas a autoridade coatora é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Gravataí, né? E o município Gravataí é o interessado, que aí sim entra o prefeito, né? Entra o prefeito. Eu até gostaria, e eu vou ver essa questão, neste caso, mestre Lucas, para ver se os desembargadores não querem marcar até uma audiência, né? Marcar uma audiência com todo mundo, o prefeito, com o secretário, para nós explicarmos, né, isso daí, marcar se eles quiserem fazer essa diligência, a gente está disposto. Isso já é uma questão assim, mais que eles estão mais perseguindo mesmo. Sim, por isso que eu digo, isso já passou da intolerância, já é uma perseguição. Mas o senhor falou sobre uma coisa que chama muita atenção, é que no gabinete do desembargador tinha um crucifixo. E eu fico pensando que hoje, o último censo saiu que 26% da população é evangélica. Apenas 3% no Rio Grande do Sul é de matriz africana. Então, eles começam, desde pequeno, a ouvir que o diabo é do mal. Só que eles começam a entender que o diabo e Lúcifer é a mesma coisa. Para eles, para nós não, é totalmente diferente. Exato. Mestre Lucas, quem é que mais invoca o diabo? São os pastores. Lá no púlpito deles. É no culto deles. É o que faz eles ganharem dinheiro. Exato, é o que traz o dízimo para eles. Tira o diabo da Bíblia. Exato. Acabou com a igreja. Acabou. Porque Exato. ali até, olha, lá dentro do Vaticano tem as maiores imagens de Lúcifer. Todas as igrejas brasileiras e mundiais têm a imagem dele lá dentro. E por que nós não podemos ter no nosso templo? Então, e como vocês sabem, é numa área particular. Sim, Nada de dinheiro público. Então, é o meu sítio. Eu comprei um sítio e coloquei uma imagem, eu não posso? Pode, é o direito seu. Nós temos imagens de Exu lá, e aí diz que não se enquadra em matriz africana porque tem Lúcifer. Mestre Tony, o senhor é presidente da Africonesul já há muitos anos. O senhor já ouviu alguém cantar para Beelzebub dentro de um templo de Quimbanda? Como? Não entendi. O senhor já ouviu alguém cantar para Beelzebub dentro de um templo de Quimbanda? O povo canta, né? A Maria Padilha, a mulher do diabo, eles cantam um monte de coisa. Eles fazem lá as cantorias deles, as invocações e tal, mas não quer dizer que aquilo ali é feito com maldade. Bem o contrário, aquilo ali é para trazer a prosperidade para todos. E é assim que funciona. Quer dizer, hoje não tem um templo religioso no Brasil que não tenha a imagem de Lúcifer, ou de Bafomete, ou de Mamon, ou de Asmodeu, quer dizer... Mas aí eles não fecham esses templos, eles não tiram o alvará desses templos. E pelo que eu sei, aqui em Gravataí, Cachoeirinha, muitos templos que vêm através do povo de terreiros têm os alvarás de suas casas. E daí? Por que o senhor não pode ter? É perseguição. Já pegaram isso aí, porque houve um tempo atrás, houve um caso aqui em Gravataí, baseado neste fato, mestre Lucas, que deu essa situação aí da negação do alvará. Porque existia um templo de Lúcifer aqui, onde houve um comentário muito grande sobre a sacralização de crianças que foram... E o rapaz era inocente. Mas o Lúcifer estava lá, era o templo de Lúcifer. Então aquilo ali é coisa do diabo.
Mas no nosso, disseram que nós íamos matar crianças, Pô, que nós íamos imagina! matar mendigos, Mas que imagina. ia começar a sumir mendigos na rua. Aí ameaçaram botar fogo na gente, Sim. cortar nosso pescoço, dar tiro, um É, monte de não, coisa. isso aí eles fazem, essas ladainhas aí direto. E tem uma outra questão que eu tava me lembrando agora aqui, que eu fiz um quadro comparativo até, esse quadro comparativo, quando tiver o julgamento do mandado de segurança, eu vou fazer a sustentação oral lá no tribunal. Então eu já fiz um quadro, né, comparativo com o que foi exigido, o que a lei exige, o que foi cumprido, e as exigências ilegais que a prefeitura pediu, né? Por exemplo, eles pediram uma lista de assinatura de todos os conselheiros sem previsão legal. Pediram uma coisa absurda que não tem previsão legal disso daí. Não, e aí quando processo- quando nós conseguimos, eles falaram que eles não aceitaram porque não estava registrado. Olha que absurdo. Aí o processo foi indeferido, cancelado, mesmo após a viabilidade deferida. A viabilidade tinha sido deferida, né? Solicitação de documentos extras também, que não estava previsto em lei, fotos aéreas, né? As descrições minuciosas que pediram. Mas se o senhor olhar o processo, eles têm foto da casa, eles têm as medidas da casa, que nós tudo passamos para eles, essas informações. Nós, no segundo processo, nós pedimos a viabilidade e a prefeitura não pediu nada de laudo acústico, não pediu bombeiros, não pediu nada para nós. Não. E aí, baseado com isso, nós entramos com a ata de fundação, com o estatuto registrado em cartório, conseguimos o CNPJ, o único documento que nós não temos ainda é o bendito alvará. Mas quem é que me proíbe de ganhar o alvará? É a prefeitura. A própria prefeitura. E quem é que me pede? A prefeitura. Como é que eu resolvo isso? Só com a justiça. Mas a justiça vai ser feita. É a liberdade de culto, hein? Você não obrigatoriamente tira um alvará na prefeitura para cultuar. Isso aí tem coisa errada no meio disso aí. Quantos terreiros existem no estado 115 mil terreiros que não tem alvará? Quantos que não tem alvará? A maioria deles quantas igrejas pequenas que não tem alvará também? Exato. Mas nós não podemos. E vieram com uma outra alegação mais absurda ainda. Perseguição total. Que era o risco de... Eu até cheguei a notar risco de reunião pública. Né? Isso aí é com base tudo na mídia sensacionalista, que criou isso daí. Né? Teve um site de notícias que disse que a prefeitura, aqui de Gravataí, o site de notícias daqui, a prefeitura disse que teria que ter todo um estudo do impacto no entorno ali da vizinhança, porque seria um espaço como o Beto Carreiro, que receberia... Mas, olha que absurdo. O Beto Carreiro recebe 15 mil pessoas por dia. Exato. Qual é o terreiro que recebe 15 mil pessoas por dia? Mas não existe, não existe. A fundamentação jurídica, né, para os telespectadores, os seguidores, né, entender que o que a gente usou no mandado de segurança foi bem, assim, básico, sabe, de faculdade, de estudo de faculdade mesmo, assim, que a gente aprende lá na faculdade. A Constituição Federal, artigo 5º, liberdade, consciência, crença, proteção aos locais de culto e liturgias. O Código Civil, o artigo 44, parágrafo 1º, liberdade de criação, organização e funcionamento de organizações religiosas, vedada a intervenção estatal. O Código Civil regula isso daí. Os princípios, né, administrativos da administração pública que estão na Constituição Federal, no artigo 37. A prefeitura de Gravataí, ela comete mais do que um crime de intolerância religiosa, de perseguição. Eles ferem os princípios da Constituição da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da razoabilidade. Né? O alvará, ele é um ato, um alvará de funcionamento, é um ato administrativo vinculado. É um ato administrativo vinculado. Ele não pode ser negado arbitrariamente quando não preenche os requisitos na lei legais. Uma vez não tem como. Tem o CNPJ, está legalizado. Isso aí eu não entendo. Não, e uma multa diária de 50 mil reais. Imagina! 50 mil reais. O secretário da prefeitura me falou, eu não vou dizer o nome dele aqui para evitar processos, mas ele me disse que se eu tocasse o sino lá, 50 mil de multa. Se eu fizesse um baile funk lá, podia. Pois é, para você ver. Mas vai lá, dá 50 mil para eles, ver se ele já não libera tudo. A corrupção está em todo lugar. No mandado de segurança, o pedido liminar foi negado, né? Sei que eu também recordo. Entre outras questões, ele disse que
não estava sendo impedido de realizar, né, os cultos, porque o senhor tem esse templo aqui, né, em Gravataí, e teria também, né, lá no sítio, né? Só que isso aí é mais uma prova da total ignorância, né, deles e da intolerância, e eu repito, da perseguição que estão existindo. Porque uma A coisa não tem nada a ver incompetência com a outra. administrativa. Não tem nada a ver com a outra. O Claro. sítio é privado, é Sim, particular, não imagina. tem dinheiro público ali. Ele faz o que ele quiser lá, tio. Agora só porque botou uma imagem que... Pô, não. Não, mas o que ele quis dizer é o seguinte: como eu tenho esse templo aqui, as pessoas que quiserem ir lá não precisam ir lá, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. E quantas igrejas católicas Por existem? exemplo, eu tenho 3 templos. Tenho aqui, tem no litoral, tem em Florianópolis. Não tem problema nenhum. E tem lá a imagem de Lúcia. Ninguém me incomoda. Eu não vejo eles proibirem a igrejas de abrir. Pois é, e tá cheio de igreja. Qualquer quarteirão você vai ver, é como a farmácia São João. Tá cheio de templo. Todo mundo. Olha, um monte de pastores que estão ali para, olha, sei lá, fazer o quê com as ovelhinhas? Porque olha na rede social o que está acontecendo aí. O absurdo. Isso ele não pode. Ah, não, o pastor é inocente, o pastor é isso e aquilo. Mas, com certeza, Lucas, no dia do julgamento desse mandado de segurança, os desembargadores vão ouvir. Eles vão ouvir o que a gente tem para falar, né? Pena que é 15 minutos, mas eu vou trazer para eles todos os dados que estão no processo, tudo que a gente já anexou e que está até divulgado também na própria imprensa, na própria mídia. Por que eles ferem, por exemplo, o princípio da igualdade? Aqui nesse estúdio está presente aqui a minha esposa, né, a Aline, e a gente foi no sítio em Viamão, da mãe Michele, e lá é um sítio do Beuzebu, né, Lúcifer, Muito tem bonito o várias sítio, muito estátuas bonito. muito bonito, tem um lago dos orixás, não é? E nós conversamos com a mãe Michele, eu disse, essa é a questão aqui, a prefeitura não incomodou vocês? Olha, quando ela me comentou, eu fiquei surpreso. Ela disse bem assim, ó, não, eles inclusive apoiaram nós, porque isso aqui chama turista, né? A gente começou a divulgar e vem pessoas de tudo que é lugar do Brasil visitar, né? Então, tu vê, olha a diferença, né? É outro olhar, de né? Viamão e Gravataí, é outro olhar, é outro olhar. E isso, mestre Lucas, me faz lembrar a faculdade Unicinos. Quando os padres quiseram colocar a faculdade Unicinos, começar as obras, eles foram na primeira cidade, salvo engano, Sapucaia ou Esteio. Chegaram lá e falaram, a gente quer montar uma universidade aqui. Eles, não, isso aqui vai trazer só desocupado para cá, isso aqui vai trazer só muita baderna, não tem nenhum espaço aqui, isso aqui não é bom para a cidade. Aí, bom, então tá, vocês não querem aqui? Vamos para São Leopoldo. E olha o que é hoje São Leopoldo e Esteio, Sapucaia. Não querendo falar mal de Esteio e Sapucaia, são cidades, né, que tem o seu valor, tudo, mas o desenvolvimento, né? Poderia desenvolver mais, desenvolver né? muito mais. Então, a mesma coisa que acontece. Poderiam estar divulgando Gravataí. O que aconteceu? Gravataí ficou uma cidade conhecida até em nível nacional por causa dessa história de Lúcifer como uma cidade com tolerância religiosa. Uma cidade que não tem ali um senso de humanismo, de respeitar as diferenças, né? É isso que ficou aparecendo. O Estado é laico. O que o senhor acha que as pessoas que estão assistindo e estão passando por uma situação como essa também? Qual é a sua orientação? Ó, em primeiro lugar, a minha anotação é o seguinte: se ocorrer algum tipo de intolerância religiosa, de discriminação, registrem um boletim de ocorrência. E registrem um boletim de ocorrência ou liguem para o Disque 100. Né? O Disque 100 é só nessas questões de intolerância religiosa. Eu até fiz um levantamento agora de tarde. O Disque 100 em 2023 recebeu mais de 1.200 denúncias de intolerância religiosa. Cerca de 70% dos ataques voltados contra a Umbanda e Candomblé. O crescimento constante de denúncia nos últimos anos vem mostrando o agravamento desse problema. No Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, é um dos casos que mais tem denúncias de intolerância religiosa. Casos recentes como depredação e incêndio em terreiros
sacerdotes e sacerdotistas agredidos fisicamente, relatos de milícias religiosas invadindo locais de culto. A gente foi testemunha disso lá em Cachoeirinha, né, na Câmara de Vereadores, que Tentamos teve fazer um seminário e fomos que impedidos. teve também, infelizmente, na primeira vez, uma intolerância religiosa lá, porque foi negado. Aí teve que vir a segunda vez com um apoio da Deputada. valorosa e querida deputada Luciana Genro, do Cebola, pai Cebola, o Rodrigo. E teve esse relato de uma mãe de santo dizendo que a polícia ficava rondando e ameaçando. Então até isso tem. Então, Porto Alegre, região metropolitana, são que concentram boa parte desses registros, né? E então tem que denunciar, não pode, né? As pessoas vítimas desse, porque é um crime, né? Isso daí é considerado crime. É Considerado crime, é óbvio. né? A legislação penal é bem específica na questão do artigo 140, parágrafo 3º, que é a injúria racial, né? Quando envolve elementos religiosos, raciais ou étnicos, né? O artigo 208 também, escarnecer de alguém por motivo de crença, impedir ou perturbar cerimônia religiosa. 208 do Código Penal, isso também é crime. O artigo 286 do Código Penal, incitar ao crime, por exemplo, estimular violência contra determinada religião, isso também é crime, né? Existe também a lei, isso é bom também as pessoas entenderem. Em 89, no auge até saindo, entrando numa Constituição nova, vindo uma ditadura, tem a Lei 7.716. Ela foi alterada pela Lei 14.532 de 2023, que incluiu, não é, a questão da injúria racial e equiparou ao racismo. E equiparou também na questão da pena, porque ele é um crime imprescritível e inafiançável, né? Imprescritível que é o seguinte, não prescreve, né? Isso pode acontecer agora em 2025, a pessoa queria denunciar em 2030, ou aconteceu, né, no passado, e pode denunciar agora, né? E a pena é de até 5 anos de reclusão. O que é também outra questão que não é de se comemorar isso, porque eu entendo que o legislador, ele quer transformar tudo que é conduta em crime, né? Se é crime, é crime. E muitas vezes o direito penal não vai conseguir resolver, né, todas essas questões. Não é o direito penal, não é criminalizando algumas condutas que vai resolver. Isso aí vem lá na educação, né, numa consciência social, né, de respeito, né, de tolerância ao próximo, porque quando o direito penal ele entra onde? Quando já aconteceu, né? Então por isso que criminalizar por criminalizar, isso não vai adiantar, tem que ter uma outra consciência. Mas quando ocorrerem esses fatos aí, tem que registrar, tem que ligar e registrar, não podemos ficar quietos. Mestre Tony, o que o senhor acha que a gente pode fazer? O recado para quem está assistindo, que também passa por esses casos de intolerância, pessoas que procuram o senhor lá na Afro-Conesul, é a orientação que o senhor passa? Na verdade, a gente é procurado quase que diariamente. 30, 40 pessoas que nos ligam, não é só aqui do Rio Grande do Sul, é do Brasil todo, e da América do Sul, aí onde nós temos o nosso contato. Eu sempre oriento as pessoas que façam os seus registros junto ao Conselho ou qualquer outra entidade federativa, seja ela qual for, não tem importância, desde que comprove a idoneidade daquela pessoa como religiosa. Porque o direito dele, a liberdade de culto, está aí para todos sabem. Mas se a pessoa comprovar, eu sou um sacerdote, sou uma sacerdotisa, sou um mestre, sou um quimbandeiro, tudo bem, ele tem como meios de como se defender. Às vezes, as invasões dos nossos templos são pessoas leigas, não tem nem ideia o que eles estão praticando ali, danos morais, invasão ao domicílio, e uma série de outros crimes que eles cometem. Quando entram num templo, como já ocorreu aqui em Cachoeirinha, aqui em Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Canoas, Esteio, tudo que é lugar. Então eu digo para as pessoas, façam a sua religiosidade com
uma visão perfeita, porque existe, Lucas, muitos templos. Vou dizer isso para você que tem templos aí que não tem capacidade de estar com uma casa aberta, porque é 24 horas o som. Toque de tambor, é de segunda a segunda, isso aí incomoda muitas vezes os vizinhos. E as denúncias vêm geralmente pelos vizinhos. Eles denunciam. Como ocorreu esse fato lá em São Borja, 2 fatos ocorreu lá, foi tiroteio. Ontem entraram em contato comigo pedindo que eu fosse abrir uma embaixada lá naquela cidade, ou um consulado, ou um ministério, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de segurança. Mas não adianta a pessoa chegar ali, abrir a porta e dizer que é um sacerdote. Não é assim que funciona. Pô, nós passamos por um colegiado. A gente aprende tudo na religião. Chega na hora que a gente vai expor aquilo que nós sabemos. E não o que está acontecendo aí. Eu conheço aqui em Gravataí terreiros que não têm comprovação como sacerdote e tem o alvará da prefeitura. Aí eu pergunto ao senhor prefeito da cidade, ao senhor secretário, seja de qual for a secretaria, como é que pode isso aí? De que forma ocorre esse fato aí? Quer dizer, há pouco saiu daqui uma senhora, que é uma Ialorixá, e a casa dela praticamente foi invadida pela Guarda Municipal, não sei se foi pela Brigada, Guarda Municipal, Vigilância, sei lá. Pô, isso é um absurdo o que está acontecendo. Está na hora, gente, da gente fazer alguma coisa, reunir o povo de terreiro, de assim, das federações, reunir os presidentes, vamos tomar uma iniciativa, vamos criar uma nova lei, porque está saindo uma lei, está vindo. Ela não foi aprovada ainda, mas vai ser difícil as pessoas abrir um terreiro. E vai cada vez ter mais leis contra nós. Sim, Porque exatamente. a maioria sendo cristã e evangélica, Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar uma eles que base. votam, eles que Eu não votam. vou citar o nome desses senhores pastores. Um está em Portugal porque tá lá, vou para lá. Eu tenho pessoas que me procuram que é da igreja, são pastores. Eles são os adoradores de Lúcifer, não somos nós. Nós cultuamos a nossa filosofia, explicamos para as pessoas o que é, o que representa, por que a prosperidade da vida de cada um. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, aqui na cidade de Gravataí, é como você disse, 26% é evangélicos. Eu acredito que seja mais, começando pela prefeitura. Porque é da incompetência desse povo da prefeitura aqui julgar, fazer um julgamento, negar um alvará por um tempo, ver se que eles podem tranquilamente liberar. Porque os anos eletivos estão vindo. Eles vão bater na nossa porta. Eles vêm pedir um axé para ganhar as eleições, vêm pedir o nosso voto, nos promete rios e fundos, depois nos dão as costas. Aqui mesmo, em Gravataí, eu conheço. Sei. Mas porque a gente vota em representantes do axé em simpatizantes do axé e não em representantes nossos. Exatamente. Quer dizer, nós não temos ninguém que nos representa no Câmara de Vereador, nem Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal, parte nenhuma do governo estadual e federal. Mas eles têm o número de evangélicos, pastores que lá estão, representando a religião deles, representando o culto deles. E nós não temos esse direito. Por quê? Será que é da nossa incompetência? De nós não acreditarmos no sacerdote? Por exemplo, vou te dar um fato aí. Eu fui candidato a deputado estadual por 2 vezes. Fiz lá uma vez 18 mil votos, outra vez fiz mais um pouquinho de voto. Como o Cebola também foi candidato. O que nós ganhamos com isso? Tapinha no ombro, e chegou no dia da apuração, nenhum. É porque não temos união. No momento que nós nos unirmos e pensar em botar um representante nosso legal na Câmara, ou numa secretaria, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, nós vamos ter êxito. Não temos, porque não temos representatividade nenhuma em órgão nenhum. O que nós temos o exemplo da deputada Luciana Genro, né? Que é uma guerreira, uma pessoa que está sempre do nosso lado. Tem nos ajudado né? bastante também. Mas é como o mestre Tony disse,
ela é simpatizante, Simpatizante, ela ela é não é uma religiosa. não é uma religiosa, é uma pessoa que está envolvida de diretamente, mas é uma pessoa que ela tem muita força, né? E ela representa muito bem quando acontecem essas questões de intolerância religiosa. Doutor Marcelo, Mostrar, né? ela como deputada, parece que tem atividade como deputada, Uhum. Deputado por estadual. que Isso, ela não deputado cria estadual. uma lei favorecendo nós, os religiosos de matriz africana? Não pergunto. Deputada, a senhora é a pessoa ideal, já que é simpatizante pelos cultos, defende de unhas e dentes, então cria uma nova lei. Se a senhora apresenta um apoio nosso para criar essa lei, nós temos argumento bastante para isso. Nosso tempo está estourando aqui. Depois eu queria falar só mais uma questão Então, que eu me lembrei. então, por favor. Hoje, na data de hoje, 16 de setembro, houve a condenação, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo crime de racismo, né? Ele foi condenado a pagar 1 milhão para uma instituição, agora eu não recordo qual, mas a Defensoria Pública entrou com essa ação contra ele, por ele fazer piadinha racista, né? Ofender todos os negros, chamar que são criadores de barata por causa do cabelo. E a Defensoria Pública do Ministério Público Federal entrou com uma ação, porque lamentavelmente ele era presidente, né? E fez uma live no Palácio do Alvorada. E hoje o TRF4, aqui nosso, Porto Alegre, condenou então ele por esse crime de racismo, né? A segunda condenação em menos de 2 semanas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para deixar claro que esse podcast, né, não está sendo feito hoje, dia 16 de setembro, né, já registrado, que é uma data para ser comemorado, né? Essa condenação firme que teve, né? Foi pedido 5 milhões e o tribunal baixou e foi condenado a 1 milhão. Vou deixar esse registro que eu acho importante. E a questão do racismo, a intolerância religiosa. E mostrar que ninguém está acima da lei, né? Exatamente. Nem Não é nem o o ex-presidente. presidente, nem o ex-presidente. Exato. Meus queridos, nosso tempo estourou aqui. Gostei muito desse bate-papo. Hoje foi só para que vocês entendam um pouquinho como é que está a movimentação da noite. Muitas pessoas nos perguntam sobre isso. E agora eu vou deixar os convidados se despedirem aqui, né? Vocês começam, Tony. Deixa um recado para o povo que está assistindo. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês? Sejam coerentes, mas não sejam intolerantes. Procure o que é certo, o caminho certo. Se alguém praticar qualquer ato de intolerância religiosa, ali, faça um registro de ocorrência, faz um BO, leve para nós lá no conselho que a gente resolve a situação. Ainda mais tendo na companhia do departamento jurídico do Dr. Marcelo, eu tenho certeza que vocês terão êxito, mas dentro da legalidade. Tenha o seu ato de sacerdócio, o seu licenciamento, que você comprova que é um religioso ou uma religiosa e pronto, está resolvido. É assim que funciona. Quero agradecer ao mestre Lucas, ao doutor Marcelo e os demais que estão nos acompanhando aqui. Foi bom estar aqui para dar um esclarecimento para esse povo todo de matriz africana, não só para o povo de matriz africana, porque nós temos várias nações, nós temos a nossa quimbanda, a nossa umbanda, a nossa alta magia, a nossa bruxaria, tudo. Vamos fazer o que é certo. Não retruque. Se ofender você, vai lá, registra. Leva para nós lá que nós demos um jeito. É assim que funciona. Doutor Marcelo. Bom, a mensagem final que eu tenho é que deve ser respeitada a lei, deve ser respeitado o Estado democrático de direito, né? O que é o Estado democrático de direito? Democrático é que vem do povo, né? A democracia, né? O poder emana do povo. E de direito é respeito à lei, né? Respeito à Constituição Federal, respeito às legislações. Então, a minha mensagem é essa: intolerância religiosa é crime, né? Quando ocorrer, tem que registrar, não pode se calar. Desculpa interromper o senhor. E registrar como intolerância, né? Tem Exato. muitos casos que botam que é briga de vizinho, que é problema de som, já para não contar lá que é intolerância. Intolerância religiosa. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tolerância, né, religiosa. É bom que fique isso aí, né? É um crime e é como eu já disse antes, né? Então é preciso ter educação, ter políticas públicas, né?
ter uma conscientização social, não é? E que a diversidade religiosa é o pilar da democracia, né. Então a gente tem que ter esse respeito para ter uma convivência pacífica, não é? É isso que eu deixo para as pessoas a mensagem. E e como eu costumo dizer sempre, né, eu sou filho de Xangô, né, e Xangô sempre diz que quem deve paga e quem merece recebe, né. Então essa é a mensagem que eu deixo. E também a última mensagem, não, nunca esqueçam, "The defense never rests". É isso aí, mestre Lucas, obrigado, né, por esse convite. Também deixo um abraço para o mestre Tony e os telespectadores e para minha esposa Aline, que está conosco aqui no estúdio. Bom, eu adorei esse bate-papo aqui. Depois que precisarem, quem está sofrendo intolerância religiosa precisar, o telefone da Afroconesul ou do Dr. Marcelo, entre em contato comigo que eu também vou fazer questão de indicá-los, porque são grandes apoiadores aqui, sempre defendendo aqui quem está sofrendo por intolerância religiosa. Muito obrigado a vocês todos e quem assistiu também, muito obrigado. Um beijo do coração e até o próximo.